Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma Semente do Sucesso. Na semente de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre protocolos, sistemas e processos. Bem abreviadamente, porque esse é um tema muito extenso. Esse é um tema que cada vez mais eu dou espaço nos meus cursos. Foi um tema muito importante no curso In Control, no curso Plano Extraordinário, que é um planejamento de 10, 20 anos para a tua vida. E eu considero que hoje a gente não consegue mais realizar muita coisa, principalmente nesse mundo de hoje, com excesso de informações, sem ter processos bem definidos, protocolos e sistemas. E eu estou falando disso hoje porque eu terminei ontem uma turma de Master Practitioner em PNL e a gente sempre termina os 2 últimos dias falando de modelagem. E a modelagem é justamente transformar uma estratégia, uma habilidade ou alguma coisa que uma pessoa faz muito bem, uma genialidade, vamos dizer assim, um talento, transformar em um processo que pode ser replicado e até mesmo melhorado. E hoje eu estou lendo, porque durante essa semana eu fiquei muito focado no curso, então não estava lendo muitas coisas. E hoje eu estava lendo algumas análises sobre a Copa e as seleções que ficaram e as seleções que saíram. E geralmente eu acho essas análises muito superficiais. Mas há um ponto em comum entre as análises que têm algum grau de profundidade, que é a análise de como os países que não tinham tanto talento inicialmente, mas que dominaram os processos do futebol, que se treinaram e tiveram consistência, como esses países permaneceram, como esses países conseguiram ganhar de outros países que eram mais talentosos, mais fortes no futebol. E achei muito interessante isso, porque eu tenho visto na vida real gente talentosa ou gente muito inteligente sendo frequentemente, tendo frequentemente uma vida abaixo de seu potencial, uma vida com muito menos do que poderiam ter, e percebe-se que muitas vezes essas pessoas, por serem muito inteligentes ou muito talentosas, confiam muito nesse talento. Tá? E nós podemos ter talentos, na verdade eu tenho muitos talentos, eu acredito que você tem muitos talentos também, você que está me ouvindo, mas nossos talentos, da forma natural como eles vêm, eles são um pouco instáveis, às vezes eles não vêm com tanta força, em outras vezes eles vêm com mais intensidade. Então nós precisamos desenvolver processos, protocolos, sistemas que a gente faça sempre igual. Eu percebi que quando eu coloquei sistemas na minha vida, organização na minha vida, protocolos, o que eu faço durante a manhã? Eu faço isso, isso e isso. Tá? E eu tenho um horário para acordar e um horário para fazer as coisas. E existem dias em que eu não estou tão bem, vamos dizer assim, em que eu naturalmente, se fosse depender do meu talento, eu não ia conseguir ter uma performance tão boa. Mas aí o processo me segura. O fato daquilo estar organizado, sistematizado em passos definidos, faz com que eu siga aqueles passos mesmo sem estar num dos meus melhores dias. E o que acontece quando você começa a agir quando você não está num dos seus melhores dias? O dia vai melhorando. Então, às vezes, você começa um dia mais ou menos, mais para baixo do que para cima, e de repente você está muito para cima. De repente você transforma um dia que seria improdutivo se você não tivesse aquele processo, e você transforma aquele dia em muito produtivo, um dos melhores dias. E eu consigo me lembrar aqui claramente de 3 ou 4 situações nos últimos 2 meses em que eu acordei achando, bom, esse dia eu não vou produzir nada. E foram alguns dos melhores dias, talvez, da minha vida, em termos de produtividade, em termos de criatividade, em termos de botar o talento para fora. Então é interessante como a gente pode estar sempre na alta. Eu falo isso, nós não temos sempre dias perfeitos. E nós não estamos bem-humorados, felizes e alegres todos os dias. Nós temos maus dias. Só que a gente não pode continuar com o dia mau dia. Né? Claro, se você tiver de luto porque teve uma perda real, você se permita o período do luto, mas se não há nenhum motivo concreto para você estar mal num dia, você pode até acordar mal e começar só o comecinho mal. Mas depois, se você tem um protocolo, se você tem um sistema passo a passo para você fazer, você não continua mal. As pessoas perguntam assim, Mauro, por que você está sempre estável?
Mauro, por que você nunca parece cansado? A pessoa chegou no último dia do curso, o aluno perguntou, você está cansado? Acho que foi até no penúltimo dia. Eu falei, eu estou cansado. Ele falou, mas não parece. Porque eu sigo os protocolos. Eu tenho protocolos para fazer o curso e para poupar minha energia e para poder entregar o máximo de energia nas horas certas. Então você precisa desenvolver sistemas na tua vida. E essa semana eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos sistemas que eu tenho rodando na minha vida, mas eu quero que você comece a pensar qual um sistema que você pode botar para a tua manhã. Qual um sistema que você pode botar para as suas tardes? A gente tem ritual da tarde, né? Qual um sistema que você pode colocar para aquela atividade que é mais importante do teu trabalho? Para aquela atividade que é mais importante para manter seus relacionamentos? Daquela atividade que é mais importante para sustentar, de repente, a tua espiritualidade, se você tem uma espiritualidade, seja o que for. Então, as áreas importantes da tua vida, você precisa analisar, eu tenho um sistema nessa área ou eu vou meio na base da sorte? Ou eu tento fazer isso no talento? Porque tentar fazer no talento, tem dias que seu talento aparece brilhantemente desde cedinho e tem dias que não aparece. Isso acontece comigo, isso acontece com qualquer pessoa famosa que você conheça, isso acontece com todo mundo, com você com certeza. Tá? Mas qual o segredo das pessoas que sempre conseguem performar? Qual o segredo das pessoas que sempre, mesmo num mau dia, num dia que começou mal, elas conseguem ter um desempenho extraordinário? Pode ter certeza que esse segredo é ter um sistema, ter um protocolo, ter um processo desenhado.